Acabamos de ver Bersan caminhando e ela se senta em um banco do parque. A perversa tem medo. Bahar e Seida percebem que a velha adormeceu na sala e Bahar manda Seida ir embora. Ao ouvi-los, o funcionário quer acordar a senhora. Mas Bahar pede que ela não faça isso, e eles também recomendam que a porta não esteja disponível para a velha abrir porque pode ser perigoso. O funcionário os acompanha até a porta e se despede deles. Bahar e Seida verificam os corredores e descem as escadas furtivamente. Bahar diz que não entende o que aconteceu e pensou que iria morrer de medo. Os dois saem rapidamente do prédio e Bahar avisa Seida que sabia que o negócio não ia bem porque aquelas pessoas eram muito estranhas. Além disso, ninguém paga 1000 liras apenas por 3 potes de comida. Mais tarde, Bahar para aí, apavorada, diz que esqueceu as panelas na casa da velha. Seida quer voltar para buscá-los, mas Bahar a impede e diz para ela esquecê-los. Aí ele diz a ela que agora entende tudo, aquelas pessoas só se interessam por aquelas panelas porque as usavam como meio de transporte. Seida diz que não entende, pois segundo Bersan seu chefe as utiliza para entregar comida. Como caridade. Ela pensa alguns segundos e diz que aquele apartamento não parecia de pobre. Bahar garante que é um cartel de drogas e que os estavam usando como instrumento. Seida avisa que eles precisam ir buscar as panelas agora mesmo, mas Bahar a impede novamente e diz que ela não voltará àquele lugar em hipótese alguma. Ela só quer ir para casa abraçar os filhos. De repente uma viatura passa atrás deles. Bahar está com tanto medo que suas pernas tremem e Seida precisa ajudá-la a andar. Bersan continua sentado num banco de um parque solitário. Sen chega e sorri. Bersan pergunta o que aconteceu e ele grita com raiva que houve uma invasão. Bersan, muito assustado, pergunta o que aconteceu com a mercadoria e Sen diz que não conseguiram encontrar porque seus amigos não a entregaram e ela se pergunta por quê. Bersan diz que ela não sabe e Sen presume que eles são delatores. A mulher perversa diz que eles não sabem e promete. Sen diz a ela que ela espera que sim e se isso não acontecer, ela e seus amigos estarão em apuros. Ele ordena que ela recupere todas as suas coisas daquelas mulheres amanhã, caso contrário ela pode se considerar morta. Ele sorri, levanta-se e sai. Bersan treme de medo. Poucos minutos depois, Bahar e Seida descem do ônibus. Bahar diz que o melhor será ir à polícia e contar tudo o que aconteceu, talvez eles os ajudem e não os acusem. Seida diz a ela que se fizerem isso vão acabar na prisão e lá serão esfaqueados por serem delatores, também podem sequestrar seus filhos ou atirarem em ver. Bahar não consegue respirar bem e Seida pede para ele não ser assim, perguntando o que ele acha que acontece com os informantes. Eles continuam seu caminho. De repente Seida recebe um telefonema de Bersan e ela está pronta para lhe contar a verdade sobre as panelas, mas Bahar ordena que ela não atenda, então propõe que ela vá amanhã à casa da velha e recupere as panelas. Aí ligarão para Bersan e pedirão que ele venha buscá-los sem contar sobre a velha para não colocá-la em perigo. Seida diz que está bem e decide desligar o celular para que Bersan não insista. Bahar lamenta novamente por ter esquecido as panelas. Seida a incentiva e eles continuam caminhando. Arif pergunta a Sirin se ele quer sobremesa. A louca ondulada responde que não aguenta mais. Ele então agradece a Arif por aquela noite. Da mesma forma, ele confessa que desde a morte de sua mãe não voltou a se sentir tão confortável. Arif diz que está feliz e Sirin o olha atentamente. Ela sugere ir embora e Arif aceita, mas também pede a conta. Sirin pede que ele permita convidá-lo desta vez, mas Arif diz que não pode permitir. Sirin concorda, mas sugere que seja ela quem pague na próxima vez. Arif diz a ele que ele está bem. Bahar e Seida chegam a Tarlabazi tarde da noite. Bahar está aliviada por não ter acabado na prisão com aquele cartel de drogas. Seida pergunta como ele sabe que eles estavam passando drogas e Bahar pergunta o que mais eles iriam passar. Ao longe eles veem que Arif e Sirin também caminham juntos em direção à casa. Seida fica chateada e se pergunta que os dois agora estão andando juntos pela rua. Bahar pede que ele os deixe e não diga nada. Mas Seida grita por Arif, eles se viram e Seida pergunta o que estão fazendo ali. Sirin sorrindo diz que eles estavam jantando porque ela estava um pouco deprimida e Arif foi muito gentil e a levou para jantar. Bahar se aproxima de Arif e agradece. Arif se sente incomodado e Seida também lhe diz que ele se saiu bem.
Sirin sorri e pergunta de onde eles vêm, então vendo Bahar pergunta se ele está bem. Bahar responde que é muito bom. Sirin a percebe muito pálida, mas Bahar avisa que entregaram a comida e agora estão de volta. A maluca ondulada conta que aparentemente as pessoas que entregaram a comida não gostaram muito porque Seida está chateada. Seida diz que sua raiva não tem nada a ver com isso, mas que ela não pode mais confiar em ninguém. Ela acredita que homem é inteligente, mas olha para Arif e diz que acontece que não é assim, são surpresas que a vida dá. Bahar pede a todos que vão para casa e eles vão. A funcionária coloca a velha na cama e ela pergunta por que a coloca na cama sem jantar. A funcionária conta que os dois jantaram juntos, mas a velha não se lembra. A funcionária conta que comeram berinjela recheada no jantar e ela disse que estava uma delícia. A velha finalmente se lembra e a funcionária lhe deseja boa noite e apaga a luz. Ao chegar ao prédio, Sirin lembra Arif que na próxima vez ela pagará o jantar. A louca ondulada sobe e todos se despedem. Aí chega Bahar e Sirin pergunta se o pai está em casa. Bahar responde que sim e Sirin pede que avise que voltou, mas como bebeu muito no jantar irá para a cama. Ela se despede de Bahar e sobe as escadas. Seida chega muito irritada e Sirin finge fechar a porta para que possam ouvir. Seida pergunta a Bahar se Sirin e Arif estão flertando porque vão jantar sozinhos. Bahar diz que não acredita, mas pede que ele não pense mais neles porque agora eles têm um problema maior. Sirin escuta Bahar perguntar a Seida como eles podem sair dessa confusão. Seida pede que ele se acalme, mas Bahar não consegue imaginar o que aconteceria com seus filhos se fossem presos. Sirin ouve e fica surpreso. Seida pede a Bahar que não se preocupe porque amanhã ela irá trazer as panelas e Bersan certamente morrerá de medo. Bahar diz que seria melhor se ela morresse, porque ela os envolveu nisso. Seida pede para ele tentar dormir e se despede. Sirin fica realmente surpreso. Seida entra em seu apartamento e se assusta ao ver que Bersan espera. Ela acende a luz e pergunta o que ele está fazendo ali e como entrou. Bersan, muito nervoso, pergunta onde estão as panelas. Seida com raiva diz que por causa dela estavam em perigo e agora ela chega tarde da noite como um espírito maligno. Bersan volta a perguntar-lhe sobre as panelas e Seida diz-lhe que não há nenhuma, lembrando-lhe que quase foram presas por sua causa e pergunta-lhe para onde as enviou. Bersan pede que ela esqueça a rede e, chateado, pergunta novamente sobre as panelas porque se as jogaram fora, estão perdidas ou até mortas. O malfeitor pede a Seida que lhe diga que não jogaram fora as panelas. Seida pergunta o que havia dentro daquelas panelas e Bersan responde que algo é muito importante e que eles nunca poderiam pagar, mesmo que trabalhassem 7 vidas inteiras. Ela exige que Seida lhe diga onde estão as panelas. Seida conta que as panelas estão na casa de uma velha, um andar acima de onde estava a entrega. Bersan pergunta por que elas estão ali e Seida grita que quando a polícia chegou foi o único lugar que encontraram para ir. Da mesma forma, ele conta que a velha está doente e ela pensou que eles eram da família dela, tomaram café e com nervosismo deixaram as panelas na casa dela. Ela pede a Bersan que não se preocupe porque sua mercadoria está segura e se quiser conferir pode ir até a casa da velha. Bersan diz que não pode fazer isso porque a polícia deve estar vigiando. Então o malfeitor avisa que se ela não levar essas panelas para o patrão amanhã às 12, então seus homens irão atrás delas e farão com que paguem por ela. Além disso, Bersan mostra a ela um envelope e avisa Seida que tem fotos de Bahar fazendo a primeira entrega, caso decidam delatar a polícia. Seida olha as fotos e confirma. Bersan diz a Seida para ficar grata por ela ter dito ao chefe que eles não são delatores e vai embora. Atonita, Seida continua olhando as fotos sem saber o que fazer. Enquanto isso, vemos que a velha que recebeu Bahar e Seida se levanta da cama e vai até a cozinha. Ela verifica a comida nas panelas e diz que tem um cheiro muito gostoso, então decide colocá-las no fogo para esquentar, levantar e comer. No dia seguinte, vemos Kisme que não consegue dormir por causa da informação que seu irmão Arif lhe deu sobre a verdadeira origem de Arda e que ele foi mudado no hospital. Ela diz a Henry que tem algo para contar a ele, mas ela não sabe como fazer isso. Ele pede que ela conte o que está acontecendo. Kisme se senta na cama e diz que acha que tem um filho, mas não é Arda. O empresário fica surpreso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.